Vamos de capítulo 232 de Shangri-La Frontier. A guerra política dentro da Schwarzer Wolf continua e os aliados ali para o golpe contra os radicais funcionar estão ali meio que colaborando bastante, estão deixando o lado radical bastante bolado e perdido, entrando quase que num beco sem saída. Mas esse final promete ser bem interessante e promete proporcionar confrontos bem legais. Galera, vamos de review do capítulo 232, logo depois que você curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Simbora, rapaziada, se inscreve no canal, eu trago Shangri-La Frontier sempre que possível aqui, sempre que tem review, e semana que vem vai ter um conteúdo bacana sobre o Asaemon, beleza? A gente vai contar um pouquinho de como que foi a batalha dele, ok? Então, rapaziada, dito isso, confere a descrição para você checar o Discord, onde vai estar o capítulo em PTBR para você ler, e também para você aproveitar mangás em promoção de Shangri-La Frontier, beleza? Rapaziada, sem mais enrolação, vamos aqui porque nós temos a introdução aqui de outros clãs, né? Outros líderes de outros clãs, como por exemplo o Over, né? Que é o líder do grupo das 22H. E nós temos também a Josette, líder do clã Ordem dos Cavaleiros do Escudo. E todos esses clãs, eles começam a sinalizar que estão dispostos a aceitar a aliança com a Wolfgang. Isso é bem ruim porque era um trunfo do Rebellious essa questão da aliança ou da notoriedade que a Schwarzer Wolf tem contra os outros clãs, ou com os outros clãs. Afinal de contas, se você é contra a Schwarzer Wolf, a ideia é que esses outros clãs sejam contra você, porque eles não vão se rebelar contra a Schwarzer Wolf. No entanto, tem alguma coisa aí que o Rebellious acho que faltou alguma aula, que certamente é todo o objetivo dessa reunião, que é de derrubar o lado radical da Schwarzer Wolf, é derrubar o Rebellious. E certamente, igual a Psy-Gersem falou no capítulo passado, uma grande doença precisa de um medicamento muito poderoso, e esse medicamento poderoso é a Wolfgang e também essa aliança com a Library, com o grupo das 22H, com a Shangri-La Frontier Azul e também o Escudo Sagrado. Tudo isso acaba incomodando um pouco, mas o Sanhaku ele volta a provocar o Rebellious, essa questão que o Rebellious ele levantou alguns argumentos que, se ele sustentasse, valeriam a pena. Pô, a Schwarzer Wolf é um clã muito forte? Beleza. Você já derrotou algum monstro único? Não. Então abaixa sua bola, irmão, porque você tá falando que a gente não tem poder, não tem força, não tem condição, e nós já derrotamos 2 monstros únicos e lutamos ali para liberar o cenário do Lycan, que é um monstro único que o clã de vocês foi criado para destruir e vocês não conseguiram destruir. E vocês já enfrentaram, não é que eles não conseguiram nem encontrar, não, eles não conseguiram derrotar, porque eles já enfrentaram. Tudo isso meio que acaba deixando o Rebellious ainda mais bolado, porque ele sabe que essa aliança favorável para Wolfgang vai começar meio que manchar um pouco a reputação da Schwarzer Wolf. Certamente, a Schwarzer Wolf ficando isolada, ela vai perder um pouco da notoriedade, ela vai perder um pouco do respeito. Afinal de contas, pô, beleza, você tá contra a Schwarzer Wolf, mas o contra a Schwarzer Wolf envolve outros clãs poderosos. O Rebellious, ele tinha isso na manga, mas não tem mais. Todos ficaram ali a favor da Wolfgang. Eu não sei, tá? Eu confesso pra vocês que eu não sei o quanto que esses outros times, como o Escudo Sagrado, o grupo das 22H, a Library, o Zul, eu não sei o quanto que eles têm em mente o objetivo da Psy-Gersem em derrubar o Rebellious, tá? Eu acredito que a aliança proposta ali foi meio que só sugerida, tipo assim, ó, vamos entrar em um grupo aqui e tudo mais, mas não tem como objetivo de derrubar ali o Rebellious, ou pelo menos ela não externalizou esse eu digo a Psy-Gersem, não externalizou esse objetivo para os outros clãs, apenas para Arthur Pensilgon e para Wolfgang. Agora, para os demais, eu não tenho certeza se isso aconteceu, tá? Se tem assim, meio que é sabido essa condição de derrubar o Rebellious. Agora, a gente tem meio que a Arthur Pensilgon passando meio que um termo de condição de uso para a aliança se formar, né? Certamente é muito complicado a situação do Rebellious, mas o Rebellious, quando ele lê o termo de condição de uso, ele fica maluco, porque assim, são 5 condições. A primeira condição:
as informações em posse da Wolfgang serão divulgadas a outros clãs através da Library. Aqui tem alguns pontos, tá? As informações em posse da Wolfgang, beleza. A Wolfgang, ela pode passar algumas informações para a Library, só que ela não meio que tem como meio que ser desmascarada no sentido de tipo assim, será que ela tá passando tudo? Os outros clãs não tem como provar isso. Segundo, a Wolfgang é a líder da aliança, beleza, e os outros clãs recém-adicionados fornecerão o máximo de apoio possível a eles. Isso é interessante porque a Wolfgang ser líder ou não, acho que independente, mas fornecerão o máximo de apoio possível. Como é que a Wolfgang vai conseguir provar que aquilo é o máximo de apoio que eles vão oferecer? Talvez eles possam oferecer pouco apoio e falar que é o máximo que eles têm para oferecer. Então não tem como mensurar isso. As informações sobre os monstros únicos, obtidas pela criança selvagem, que é o Sanhaku, da Wolfgang, podem ser compradas antecipadamente num leilão privado. Beleza, ok, acho que isso daí pode acabar acontecendo até agora, né? Mas não muda muita coisa. O quarto ponto, a Wolfgang retém o direito de manter certas informações sobre o monstro único em segredo. Beleza. Como que os outros clãs vão provar isso? Que tem informação em segredo, tudo foi contado, como é que isso vai ser mensurado? Os clãs da aliança reconhecem a possibilidade de que os membros da Wolfgang possam concluir cenários únicos sozinho. É o cenário dos monstros, né? E não tem muito como mensurar isso, afinal de contas pode acontecer igual aconteceu com o Tarnid. Eles estarem andando e acabar meio que numa missão, e essa missão levar para o cenário do Tarnid. Não tem como mensurar isso, entende? Então meio que é um termo só para deixar o Rebellious maluco. No fundo, a Psy-Gersem mesmo, ela fala isso que eu acabei de dizer, desses termos, né? Não tem muito o que mensurar sobre essas condições. É meio que é mais para deixar o Rebellious bolado do que de fato surgir ou surtir um efeito dentro da aliança. Não tem muito o que fazer, porque não tem como mensurar algumas coisas aqui. Nem o apoio que eles vão fornecer ao Wolfgang e nem mesmo as informações que o Wolfgang passa para ele. Então é um termo mais para deixar o Rebellious boladão e aparentemente funciona. A questão é que agora entra numa parada que tipo assim, a Psy-Gersem começa a jogar com o trunfo Psy-Ger0. Beleza, você quer a Psy-Ger0. A Psy-Ger0 externaliza novamente o desejo de sair da Chosen Wolf e ir para o Wolfgang. Ok, só que a Psy-Gersem, ela coloca algumas condições. Beleza, você quer sair? Ótimo, a gente vai deixar você sair. Só que você vai ter que nos pagar tudo o que foi investido em você em dinheiro aqui do jogo, ok? Tendo essa condição, pagando esse valor, é seu. É como se fosse uma contratação de um jogador de um clube para o outro, beleza? Você quer o jogador, não quer? Então a nossa condição para ele sair é tal valor. Você pagou? Então é seu. Só que o Rebellious, quando a Psy-Gersem começa a falar essa questão da Attack Holder, o Rebellious, ele meio que entende que é uma carta na manga pra eles. Afinal de contas, é um baita de um potencial ofensivo, né? É um poder de fogo gigantesco, cara, imenso. E certamente o Rebellious quer usar isso como carta na manga para negociar essa aliança. Só que ele é surpreendido com meio que a Psy-Gersem meio que aceitando a saída da Psy-Ger0. E a Psy-Gersem fala, ó, eu não posso forçar absolutamente nada do que tá acontecendo. Afinal de contas, pô, se ela quer sair, por que eu vou manter ela aqui? E beleza. Acordo meio que fechado. Assim que você nos pagar, a Psy-Gersem sai do nosso clã e vai pro seu. E para piorar a situação do Rebellious, a Psy-Gersem, ela ainda concorda com os termos anteriores e é a favor de se juntar à nova aliança. E o Rebellious fica maluco, cara. Afinal de contas, eles estão tirando uma com a Chosen Wolf. E a Chosen Wolf tá aceitando. É o clã todo poderoso que tá meio que se descendo no nível, ou descendo para um nível que não condiz talvez com a capacidade do clã, ou não condiz talvez com o nome do clã. A parada é que assim, olha, entra aqui o Goku e fala uma parada que novamente eu concordo. O Rebellious fala algumas coisas que ele não sustenta. Beleza, se você tá meio que questionando essa aliança, questionando a decisão da Psy-Gersem e até mesmo nos nossos termos, vamos fazer o seguinte, irmão, vamos batalhar? Vamos lutar, vamos tirar um X1, e se você ganhar, a gente passa todas as informações que vocês querem pra vocês, mas se a gente ganhar, vocês vão aceitar nossa aliança, vocês vão aceitar todos os termos que nós propomos aqui. Vocês não são os tão poderosos? Vocês não são os pica da galáxia? Então vocês vão conseguir fazer isso. Então um duelo contra a gente não vai ser nada pra vocês.
um duelo contra a gente vai ser tranquilo pra vocês. Vocês vão conseguir resolver, afinal de contas, vocês são toda poderosa Choicer Wolf. Por que vocês estão com medo de aceitar esses termos? Por que vocês estão meio que recusando tudo isso? Se vocês estão recusando, beleza, vamos tirar X1? Ou vocês estão com medo? Vocês estão com medo de quê? Vocês não são um pica da galáxia? E nós temos o Katsu falando, ó, eu aceito, eu gosto dessa parada de luta, e você vai escolher os seus membros e nós vamos escolher os nossos membros. Nós vamos escolher os nossos participantes da luta e vocês escolhem um de vocês. E aí tem as condições ali de cada vitória, dependendo ali do lado que for, beleza? Se a Choicer Wolf ganhar, a Wolfgang conta tudo pra Choicer Wolf. Se a Wolfgang ganhar, a Choicer Wolf aceita todos os termos. Bem interessante, parece que chega num consenso, parece que há um consenso ali entre os líderes do clã. E é isso. O Rebellious, ele fica animado, ele fica interessado com essa parada, afinal de contas a Psy-Gersem até meio que tipo assim, ó, não é o momento da gente mostrar que nosso clã é muito poderoso? Enfim, só que agora entra a questão que talvez a Psy-Gersem queria que chegasse nesse momento, queria que ele de fato aceitasse essa luta. Afinal de contas, o que a Psy-Gersem quer é de fato tirar o Rebellious da Choicer Wolf, é minar o poder do Rebellious, porque talvez o acordo que elas fizeram, a Arthur Pensilgon com a Psy-Gersem, meio que tipo assim, ó, tá de boa, cara. A gente vai fazer isso, vai tirar o Rebellious e depois tá suave. Cada um meio que segue a sua vida, ou esse acordo não tem tanta força pra prender a Choicer Wolf, pra engessar a Choicer Wolf. Mas de qualquer forma, o que ela precisa pra talvez não se tornar um PK ou algo muito próximo a isso? Ela precisa de uma execução do Rebellious com muitas testemunhas. E nada melhor do que um confronto meio que concordado, consensual, um confronto que todas as partes estão aceitando ali os termos, para meio que minar esse poder sem levantar suspeita nenhuma. E o Rebellious, com toda aquela sua arrogância, ele acaba aceitando o confronto e nós teremos lutas. Agora eu não sei se a Psy-Gersem vai lutar, né? Ou é só o Rebellious e o lado radical, mas de qualquer forma, a Psy-Gersem, se lutar, eu não sei se ela vai lutar a Vera não, tá? Ela pode acabar entregando algumas lutas, algumas batalhas pra evitar qualquer coisa. Rapaziada, gostei do capítulo, esse lance político tá bem maneiro, tá? Tá bem legal. Eu confesso que eu tava meio que com medo de não gostar, mas tô gostando, cara. A ideia como o autor tá passando tudo isso aqui tá bem legal. Comentem aí o que vocês estão achando, segue o canal, tamo junto e é nóis. Fui!